Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Vamos começar aí nosso treinamento de hoje. Tem gente chegando ainda, mas eu já vou me apresentando enquanto isso. Daqui a pouco a gente já começa a apresentação, ok? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Santoro. Trabalho aqui na Carel há quase 6 anos. Sou engenheiro de aplicação, ok? Então, eu dou suporte técnico, faço parte de projetos, tanto para o Brasil como para a América Latina, a região do Cone Sul, que compõe alguns países. Então, hoje nós vamos falar sobre o PERHAC 300 transcrítico, né, para controle de sistema de CO2 transcríticos, que é uma tendência aí, não só no nosso mercado nacional, como em todo o mundo. Então, a gente vai falar um pouco do panorama desse controle, desse tipo de sistema, e vamos falar sobre as principais características do equipamento, ok? Só um minutinho. Legal. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é sobre a ferramenta, o Zoom, certo? Então, nós temos o chat e temos o Q&A. Então, o chat vai ser para a gente fazer algum comentário, alguma coisa do tipo. Se tiver com problema técnico, ruído, iluminação ruim, vocês nos comuniquem para a gente nos adaptar aqui. Perguntas são exclusivas no chat Q&A, ok? Então, a gente tem um chat exclusivo de perguntas e respostas. O engenheiro Marcel está aqui nos bastidores, ele vai gerenciar essa parte de perguntas. Depois, no final da apresentação, vamos ter 10, 15 minutos aí para bater um papo sobre essas perguntas e possíveis esclarecimentos, ok? Então, a gente pode começar. A Carel está fazendo uma feira de 24 horas, né, com outros fornecedores ao redor do mundo. Então, todas as subsidiárias do planeta estão fazendo apresentações nesse período. E hoje, agora, mais precisamente, vamos falar de hacks. Às 2 horas da tarde, o Marcel fez uma apresentação já sobre o ELS. E agora eu estou entrando para falar sobre o PERHAC. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês aqui, pessoal, o panorama mundial desse tipo de sistema transcrítico CO2 que nós temos instalados atualmente, né? Então, vocês podem ver um mapa. Essa base é uma base da Checo, ok? Que cuida da organização desse treinamento também. O que acontece? A gente pode ver que a maior concentração desse tipo de instalação está principalmente na Europa, com cerca de 29 mil unidades, e também no Japão, com 5 mil unidades. Porém, a gente já pode ver todo um panorama do mundo inteiro se adaptando a esse tipo de sistema, principalmente no que diz respeito à adequação para refrigerantes naturais. E a América do Sul não ficou atrás, estamos com cerca de 75 unidades instaladas, com previsões de startups para esse ano e os próximos, sendo que o Brasil corresponde a aproximadamente 20% desse volume, tá? E crescendo, né? Sempre com projetos, cada vez mais os fabricantes trabalhando nos projetos para adequar esse tipo de sistema no nosso território nacional cada vez mais. Então, primeiramente, nós vamos olhar para os 2 perfis de tipo de sistema e vamos ver onde o PERHAC vai agir em cada um deles, né? Então, aqui 2 modos de funcionamento, onde eu tenho o modo standard, né, que ele funciona como booster, onde eu tenho principalmente lá por característica a válvula flash, aliviando a pressão do tanque intermediário, ok? Jogando para a linha de sucção de média. E no modo econômico, quando eu tenho uma vazão suficiente para manter um ou mais compressores paralelos ligados, né, garantindo uma instabilidade, eu aciono esse modo de funcionamento para manter a equalização da pressão do tanque intermediário. Então, nós temos esses, como base, esses 2 modos de funcionamento no sistema transcrítico convencional, e a gente vai ver onde o PERHAC age dentro de cada um desses circuitos, tá? Então, primeiro, essa é a cara do controle. O pessoal que já está acostumado a fazer as startups de retail conhecem o controle já tanto na linha subcrítica com cascata, né? Condensação com outro refrigerante na média e o CO2 usado na baixa. E nós também temos as aplicações convencionais, com 404 e outros refrigerantes, também nas casas de máquinas de muitos supermercados, muitas instalações. E a Carel tem o PERHAC 300 transcrítico, que é
o controlador dedicado para esse tipo de aplicação. Não é o mesmo do convencional, tá? Ele é um código dedicado e a gente vai ver o porquê. Então, falando um pouco de tamanhos, né, das placas, as opções que a gente tem. A variação de cada placa vai demandar as entradas e saídas disponíveis de acordo com cada tamanho de sistema que vai ser gerenciado. Então, a placa pequena, por exemplo, ela detém até 25 entradas e saídas, entre entradas e saídas, né? A placa média, até 36 entradas e saídas. Aí nós temos uma versão de placa média, onde eu tenho um driver embutido de válvula de expansão eletrônica, né? Isso é opcional. A gente vai ver as vantagens de usar esse tipo de sistema. Nesse caso, eu tenho até 42 entradas e saídas, e a placa grande até 52 entradas e saídas aí para os sistemas mais complexos, maiores. E também nós temos a placa de expansão, certo, pessoal? A placa de expansão que é composta por até 16 entradas e saídas, que pode complementar alguma dessas placas para gerir algum sistema que necessite de mais entradas e saídas. Então, no caso da placa de expansão, ela é conectada via rede serial, certo? RS485, e pode proporcionar, como eu acabei de dizer, até 10 entradas universais, que podem variar entre entradas analógicas e entradas digitais, e até 6 saídas digitais, ok? Então, essa é a configuração no que diz respeito a modelos. O que diz respeito à instalação, eu posso adaptar alguns perfis de instalação. Por exemplo, eu posso usar uma placa grande ou uma placa com o tamanho necessário de entradas e saídas para gerenciar todo o controle, ou seja, tanto as linhas de sucção de média e de baixa temperatura, como a linha de alta pressão, né, na descarga de média. Ou, em algumas situações, eu posso dividir esse gerenciamento em duas placas, né? Uma placa, por exemplo, só para cuidar da sucção da baixa, e a outra placa, sucção da média e linha de alta pressão. Ou numa terceira configuração, mais uma placa dedicada, por exemplo, uma só para linha de alta pressão, uma para sucção de média e uma para sucção de baixa. Rafael, qual é a vantagem e desvantagem? São características do sistema. Tá, pessoal? Depende do seu tipo de construção, do seu projeto, dos tamanhos das placas escolhidas, aí todas elas vão fazer uma comunicação entre si para poder gerir o sistema. Então, vamos nos voltar primeiramente agora ao circuito de alta pressão. As características, o que a gente tem, o que o PERRAC disponibiliza para fazer esse controle. Então, primeiramente, controle do ventilador do gas cooler a partir da temperatura de saída. Então, a medida da temperatura de saída do gas cooler e o gerenciamento do ventilador é feito baseado nesse sinal. Eu tenho um controle que é P mais I, ou seja, proporcional e integral. Isso garante para mim uma estabilidade muito boa no que diz respeito à modulação da linha de alta pressão. Então, eu consigo trabalhar com um termo proporcional e também com termo de tempo integral. Tá? Então, isso nos dá uma melhor gestão do sistema. Sinal de 0 a 10, tanto para o ventilador quanto para o bypass do gas cooler. Então, a gente vai ver que a gente vai trabalhar muito com saídas proporcionais de 0 a 10 volts, por exemplo, que vão garantir para a gente um controle com finalidade de nos proporcionar sempre uma estabilidade no controle e retroalimentação do sistema. Para o circuito de alta pressão, nós temos a válvula HPV, que é uma válvula feita em aço inoxidável, que pode suportar pressões de trabalho de até 140 bar, ok? Então, ela é uma válvula que foi desenvolvida e testada severamente para esse tipo de aplicação, garantindo rendimento e segurança na sua instalação. Passando para a parte de média pressão do sistema, né? Então é importante a gente notar uma característica importante no sistema, que seria parte do refrigerante expandido pela HPV permanece no estado de vapor dentro do tanque, certo? E deve ser direcionado para a linha de média temperatura para que a pressão do tanque seja constante, mantendo a pressão do tanque sempre constante.
Como a pressão de média é menor que a pressão do tanque, então a válvula flash ou válvula RP-RV faz esse controle, certo? Então, se a gente olhar para a linha de média, a gente vai ver a atuação da válvula flash com essa intuição de sempre manter constante a pressão dentro do tanque intermediário. Para isso, o PERRAC pode gerir tanto a válvula de expansão HPV quanto a RPRV, né, ou flash, de diversas maneiras. Uma delas é através do driver de válvula de expansão eletrônica que é embutido no controlador. Então, ele tem um driver que pode controlar até 2 válvulas. Então, esse driver ele pode, por exemplo, gerenciar a válvula flash HPV, como eu falei para vocês. Ele já é embutido e ele detém de um ultracap, que é um banco de ultracapacitores que foi desenvolvido para a segurança do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver uma queda de energia no sistema, o que acontece? Esse banco de ultracapacitores tem energia armazenada suficiente para garantir que ambas as válvulas, HPV e flash, consigam fechar 100%, garantindo total segurança do seu sistema transcrítico. Ok? Então, essa é uma característica de controle do PERRAC quando eu tenho o driver embutido, que é naquele modelo médio que a gente viu agora há pouco. Porém, se eu adquirir um outro modelo que não tem o driver embutido, eu posso optar pelo driver externo. Nesse caso, por exemplo, eu posso ter as seguintes construções. 2 drivers de EVD single, e aí cada um vai controlar uma válvula, uma RPRV e a HPV, nessa configuração que vocês podem ver. Sempre para esse controle, vou ter uma comunicação serial que vai enviar os sinais necessários para as EVDs individualmente fazerem esses controles. Ou, numa segunda situação, eu posso ter um driver com uma EVD twin. Ou seja, a EVD twin, ela, em uma EVD só, em um driver só, ele pode fazer o controle de 2 válvulas separadamente, paralelamente. Então, seria uma construção muito similar, porém utilizando um controlador só, que seria a EVD twin. Ok? É importante observar que, nesse caso, o ultracap tem que ser externo, né? Eu tenho que comprar um ultracap separadamente para usar com o meu sistema e garantir também que, seja uma EVD ou 2 EVDs, tenham a capacidade de fechar a válvula em regime de funcionamento, caso acabe a energia, ok? E uma outra coisa muito interessante é que todos os alarmes são gerenciados diretamente no PERRAC. Ou seja, se eu tiver alarmes em qualquer uma das linhas de controle da válvula HPV ou da válvula flash, esses alarmes vão ser enviados via rede serial para o PERRAC e ele que vai gerenciar esses alarmes, ok? Um comunicado interessante, pessoal, é que a Carel ela desenvolveu um software online próprio para fazer o dimensionamento de qualquer tipo de válvula, tanto as válvulas de aplicação dos evaporadores, por exemplo, como as que a gente acabou de ver, HPV e RPRV. Então, esse site se chama CPQ, cpq.carel.com. Então, pode entrar lá, solicitar um cadastro e a partir desse cadastro a gente faz a liberação e temos alguns tutoriais na internet mostrando como fazer esse dimensionamento, mas também nós estamos disponíveis aqui para auxiliar em caso de qualquer dúvida, ok? Então, esse software foi desenvolvido e pensado para isso. Uma outra característica do controle, pessoal, é que o PERRAC ele se baseia no diagrama do CO2 e ele consegue representar esse diagrama através de um algoritmo no controle e em que esse algoritmo tem a característica de fazer o cálculo para determinar o ponto de pressão ótimo a partir da temperatura de saída do gas cooler. Então, ele vai sempre estar gerenciando a temperatura de saída do gas cooler, tem um algoritmo que vai fazer esse cálculo e vai apontar para o PERRAC em que zona que está propícia a trabalhar. Então, por exemplo, ele pode estar na zona subcrítica, onde tem a temperatura de saída do gas cooler ali entre uma mínima estabelecida e essa T23, que já é um parâmetro pré-estabelecido no PERRAC. Eu tenho a zona intermediária e também tem a zona transcrítica. Então, esse algoritmo já vem pronto para o funcionamento. É possível você parametrizar, se você quiser
adequar algo mais, mas ele já foi pensado e desenvolvido por anos para a Carel para funcionar da melhor forma possível para todas as situações, estando o controle em qualquer uma dessas 3 zonas, ok? Então, essa é uma característica bem marcante. Outro controle que é possível que o PHAC faça, pessoal, é o controle do intercooler, ok? Beber uma aguinha aqui, né? O intercooler, pessoal, ele é responsável pelo resfriamento da descarga de baixa temperatura. Então, antes de eu ir para a sucção de média, eu tenho um intercooler para aumentar, para resfriar a temperatura da descarga que vem da baixa, ok? Esse controle também é feito por temperatura, né? Ele é gerenciado por um sensor de temperatura, porém tem uma característica muito interessante. Eu posso configurar, por exemplo, uma sonda de backup. Então, em caso de falha no sensor de temperatura, eu não vou parar meu intercooler. Eu posso pegar, por exemplo, o transdutor de sucção da linha de média, converter em temperatura saturada e usar ele como referência para fazer o controle do intercooler. Tá? Então, é possível de fazer essa configuração de backup. E também, pessoal, assim como os demais equipamentos, ele pode ser gerenciado, o ventilador ou os ventiladores do intercooler podem ser gerenciados com um sinal de 0 a 10, podendo ligar um inversor ou, por exemplo, no uso de ventiladores eletrônicos, ok? O PHAC também faz a gestão do controle de óleo. Então, essa é uma característica muito interessante, porque garante que sempre todos os compressores vão ter óleo no cárter durante seu funcionamento. Então, a gestão ela pode ser em 2 métodos diferenciados, tá? Um desses métodos é através de 2 níveis de óleo. Então, o separador de óleo vai ter uma medição de 2 níveis, em que eu posso determinar se eu vou abrir a válvula solenoide ou não para passar para o tanque de óleo abaixo, ok? Então, esse gerenciamento é feito a partir de 2 níveis, certo? E tem como característica a abertura ou fechamento das válvulas solenoides. Um outro método de gerenciamento que eu posso ter é a diferença entre pressão de sucção da linha de média e da pressão do reservatório de óleo. O PHAC pode gerenciar e fazer o controle e diferença de pressão desses duas partes do sistema para determinar sempre que vai ter uma injeção de óleo na linha de média, na sucção da linha de média. Então, isso também garante o perfeito funcionamento do sistema, além do que eu sempre vou ter óleo garantido em todos os cárteres de todos os compressores. E o ideal e melhor nesse sistema é que a gestão pode ser feita em todas as linhas de sucção, tanto na linha de média quanto a de baixa e também de compressores paralelos, ok? Também temos um outro uso opcional, que são os trocadores de calor, certo? Então, eu posso configurar até 2 reach reclaims, que a gente chama, né? Trocadores de calor. E quais são as características, né? O primeiro deles geralmente vai ser com uma água mais quente. Então, eu vou gerenciar um trocador de água e que a água geralmente vai ser por um uso mais quente, geralmente esterilização, alguma coisa do tipo, na casa de uns 70 graus. Quando eu saio desse primeiro trocador, eu vou para o segundo trocador, que obviamente, naturalmente, a água já perdeu um pouco o refrigerante já perdeu um pouco de calor, então eu vou poder aproveitar ainda esse calor para um segundo trocador, em que a água, nesse caso, pode ser utilizada na casa de aproximadamente 45 graus para a água quente da instalação mesmo, ok? E também é interessante que o PHAC ele faz o gerenciamento das bombas desses sistemas. Então, eu consigo gerenciar a circulação de água dos sistemas separadamente e por controle 0 a 10 volts, ok? Então, consigo colocar também um inversor nas bombas de gerenciamento dos reach reclaims. E também temos o controle de bypass do gas cooler, que pode gerenciar com um sinal de 0 a 10 volts também a abertura para eu bypassar parcialmente o refrigerante em dias em que eu não necessito
totalmente da ação do gas cooler. Okay? Então, tem o gerenciamento do bypass com sinal 0 a 10 volts também. O PRAC também, pessoal, pode gerenciar a nossa linha de ejetores de vapor da Carel. Para quem não conhece ou nunca viu, a Carel ela disponibiliza uma linha de ejetores de vapor que eles funcionam com um princípio básico da física, que seria o princípio de Venturi, certo? Ou seja, a partir da diferença de pressão de um fluido entre a entrada e a saída desse tubo de Venturi, eu posso ter uma força de arraste que vai me proporcionar uma sucção por uma terceira via, ali como vocês podem ver. Então, nós temos essas áreas de gerenciamento que proporcionam o ejetor de vapor trabalhar em algumas circunstâncias no circuito. E aí nós vamos ver em que momentos em que ele pode ser acionado. É interessante falar também que o range de aplicação de potência dele vai de 20 kW até 135 kW. Então, a gente tem uma família com uma vasta gama de tamanhos dos ejetores. Assim como a gente também tem para as válvulas de expansão eletrônica, que vocês provavelmente já conhecem. Então, em que momento em que o ejetor vai trabalhar no nosso sistema? Então, vamos recapitular aqui. No momento standard que o meu rack está trabalhando, por exemplo, aqui os meus compressores estão fazendo a sucção da linha de média, os compressores de média estão fazendo a sucção da minha linha dos evaporadores de média, e eu tenho a válvula flash, por exemplo, fazendo a expansão excessiva dos gases do tanque intermediário. No segundo momento, onde o compressor paralelo é requisitado pelo tanto de vazão que eu tenho, justifica utilizar um compressor paralelo que vai comprimir o refrigerante diretamente na linha de alta, eu tenho essas condições de trabalho, né? Então, por exemplo, a minha linha de média está com cerca de 26 bar, meu tanque intermediário cerca de 35 bar e a minha linha de alta cerca de 80 bar. Percebam que nessas fotos a válvula HPV não está presente. O ejector foi substituído no local. Então, o ejector substitui a válvula HPV nessa aplicação, nesse instante. Quando o sistema necessita ou pode trabalhar pelo modo de ejetor a vapor, o que acontece no sistema? Eu tenho uma válvula que vai me permitir que a sucção da média não vá mais diretamente para os compressores da linha de média, e sim vá passar pelo ejector, porque a diferença de pressão entre a entrada e saída do ejector me permite fazer uma sucção diretamente da linha dos evaporadores de média. Com isso, eu faço uma pré-compressão e o sistema muda suas características. Eu subo um pouco a pressão da linha de média, meu tanque vai agora flutuar entre uma pressão de 33 e 38 bar, e eu vou trabalhar no meu sistema comprimindo de 33 a 38 bar para a linha de alta, tanto pela sucção de média quanto pelos compressores paralelos. Percebam que com essa característica, o meu delta de pressão, minha taxa de compressão é menor nos compressores de média. Isso faz com que eu tenha uma economia de energia significativa, o que faz o ejector uma grande vantagem no seu sistema. E o PRAC também é capaz de gerenciar o ejector, direta ou indiretamente. Para complementar, pessoal, também nós vamos trazer outros componentes que fazem parte num total de toda a solução que a Carel disponibiliza para as aplicações de rack transcrítico. Aqui nós temos a MPX Pro. A MPX Pro já é um controlador muito conhecido no mercado também, pela sua longevidade de aplicações, tá? Em muitos casos, para expositores e câmaras frias. E ele também é capaz de controlar as válvulas de expansão eletrônica nos sistemas de CO2, ok? Então, ele tem essas mesmas características que nós já conhecemos no mercado, que ele vai trabalhar tanto como um termostato eletrônico, gerenciando controle da temperatura de gelo e ventilador do evaporador, como também o controle da válvula de expansão eletrônica. A nossa conhecida família de válvula de expansão eletrônica
tem mais recentemente os modelos Z implementados, já estamos há alguns anos trabalhando com ele. É um modelo mais sofisticado no que diz respeito tanto à instalação como o funcionamento da válvula, isolação na instalação da bobina, maior grau de proteção. E aqui nós destacamos o uso em CO2, que as válvulas também podem trabalhar com superaquecimento muito baixo, próximo de zero. Então, quem já conhece essa tecnologia sabe que a nossa válvula de expansão eletrônica, se utilizada nos evaporadores de média e de baixa do seu sistema, podem proporcionar uma economia de energia muito superior a se comparada a outras tecnologias de outras válvulas de expansão eletrônica e até as válvulas termostáticas mecânicas, né? No que diz respeito à segurança, pessoal, nós também temos os detectores de refrigerante, de vazamento de gás, certo? Então, por exemplo, a nossa mais nova linha de detectores é conhecida como GLD. Quais são as vantagens? Aí, como vocês podem ver nas imagens, ele tem uma construção em que eu posso ter um sensor remoto, tá? Ou posso ter ele todo no mesmo corpo. Ele vai proporcionar para a gente uma detecção de vazamento de gás e que vai proporcionar segurança tanto para pessoas que estão na instalação, na casa de máquinas, quanto para o sistema, evitando vazamento e fuga de refrigerante. Um outro atrativo é que ele pode ser gerenciado por um aplicativo. Então, eu posso baixar esse aplicativo conhecido como Releva, onde eu posso fazer desde o startup, a calibração de refrigerante do equipamento, gerenciamento de alarmes e até extrair alguns relatórios para envio. Então, é uma ferramenta bem nova da Carel, muitos fabricantes estão instalando e ela traz inúmeras vantagens para instalações não só de CO2 transcrítico, mas também de outros refrigerantes. E também gostaria de trazer a informação sobre o supervisório BOSS, certo? A nossa rede de supervisórios, né, nossa família de supervisórios, vai desde o BOSS Mini até o BOSS grande, que a gente fala, né? Onde a gente pode gerenciar pequenas instalações de 30 a 50 dispositivos, até grandes instalações como grandes super ou hipermercados com mais de 100 ou mais de 300 dispositivos que podem ser conectados e gerenciados pela nossa rede de supervisão. Além de alguns atrativos, por exemplo, que podem estar disponíveis como um acesso remoto via Wi-Fi no raio da instalação ou acesso remoto via internet para você gerenciar os equipamentos, ele traz inúmeras outras vantagens. Eu gosto de falar que o supervisório ele foi desenvolvido para trabalhar para nós, né? Qual que é a ideia do supervisório? Ele nos avisar quando tem alguma coisa chamando atenção, né? Quando eu tenho um alarme, quando eu tenho um aviso, quando eu preciso me dedicar a dedicar a minha atenção naquela instalação em um ponto específico. E ele vai me apontar esse ponto e vai me avisar de que forma eu posso posso configurar, por exemplo, uma sirene, posso configurar um simples alarme luminoso, mas também eu posso ter opções de configurar, por exemplo, mensagens instantâneas via Telegram ou um envio de e-mail com o alarme e a gravidade desse alarme no sistema. Isso garantindo que o gerenciamento dessa instalação vai estar sempre supervisionado por alguém ou por uma equipe. Okay? Nesse slide, pessoal, eu trago para vocês a solução completa de tudo que a gente falou aqui até agora. Então, vocês podem ver bem detalhadamente a integração entre todos os nossos equipamentos. O BOSS gerenciando o PRAC gerenciando todo o sistema transcrítico, sucção de média, sucção de baixa, linha de alta pressão, ele comunicando-se com uma EVD, onde a EVD pode fazer uma EVD Twin, por exemplo, fazendo o gerenciamento da válvula flash e da válvula HPV dentro do sistema. As MPX, tanto na média quanto na baixa, gerenciando as válvulas de expansão eletrônica dos evaporadores, então para aplicações de expositores e câmaras, ok, de média e baixa temperatura. E finalmente o BOSS fazendo uma integração de todos os equipamentos
ok? Seja da Carel, seja também de terceiros, porque é possível através de rede serial, Modbus ou outros protocolos, fazer esse gerenciamento, integrar tudo em um único só sistema que pode nos trazer as mais diversas informações e alertas que nós necessitamos para fazer a supervisão e controle da instalação, ok? E, finalmente, eu gostaria de apresentar um estudo de caso que a gente traz para fechar com chave de ouro essa apresentação, que esse é o primeiro projeto de hack transcrítico feito na América Latina, ok? Foi um fabricante do Equador, a CR, em parceria com a Carel, mostrando que nós estamos totalmente capacitados a auxiliar o dimensionamento de um projeto desse tipo. E o que a gente gostaria de trazer e relembrar é aquele antigo boato que a gente tinha, né, de cerca de 10, 15 anos atrás. Nunca vai ser possível ter um hack transcrítico funcionando na linha do Equador, porque não vai se pagar, não vai ter o rendimento ideal de custo-benefício. E com as novas tecnologias, a gente mostra que, sim, não somente é capaz eu desenvolver, como instalar em perfeito funcionamento. As novas tecnologias de ejetores e funcionamento com compressores paralelos, entre outras coisas, me permitem um bom funcionamento dos hacks transcríticos nessa região tropical do planeta, na zona equatorial do planeta, e que nos permite não só o desenvolvimento, mas a fabricação desses equipamentos que tendem a ter uma ascendência no mercado a partir de agora. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de deixar aqui meus contatos também. Como falei para vocês, quem chegou no meio da apresentação aí, eu sou Rafael Santoro, engenheiro da Carel. Aqui está o meu e-mail e o meu celular direto, que tem o WhatsApp, inclusive se vocês quiserem bater um papo, tirar alguma dúvida, se quiserem saber mais sobre nossos sistemas, tanto de transcrítico quanto de outros, tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, podem nos contatar. Ok, pessoal? Agora a gente separou aí uns 10 ou 15 minutinhos para perguntas, se a gente tiver algumas perguntas. Eu vou ver aqui se o Marcel tem alguma pergunta para a gente. Temos no chat aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. No chat tem uma pergunta, Carlos. Para mim não apareceu. Se você puder mandar no meu WhatsApp essa pergunta, que para mim aqui no chat não apareceu. Só um minutinho, tá, pessoal? Enquanto isso, eu bebo uma água aqui. Se quiserem fazer algum comentário, podem mandar no chat. Aqui nas perguntas e respostas eu acabei não achando as perguntas. O Marcel já vai me encaminhar no WhatsApp. Só mais um minutinho. Aqui já tem alguma coisinha respondida pelo próprio Marcel. Se o GLD é para todos os tipos de gás, nós temos uma linha muito grande que abrange a maioria dos refrigerantes comerciais que a gente trabalha hoje, ok? Então, desde 404, 134, CO2, amônia, temos até a linha de etileno e R290, propano, tá? Então, no nosso site é possível consultar no manual lá no carel.com.br ou no carel.com, vocês podem consultar em detectores de fuga de refrigerante e vai ter lá a família disponível, tá? Mas sim, temos várias opções. Obrigado pela sua pergunta. Ok, o Marcel está me mandando mais umas perguntas aqui. Ó. Outra pergunta. O que acontece se a temperatura de evaporação... Opa, perdão. Perdão, não é essa aqui. Aqui, perdão.
Tava lendo perguntas do treinamento anterior, aí não dá, né? Vamos lá. Como o ejector é controlado pelo PRAC? Então, eu falei que o PRAC pode controlar o ejector, né, pessoal? Mas de que forma que ele pode fazer isso? Lembra que alguns modelos médios com driver embutido podem fazer o controle da HPV ou RPRV? Caso uma das duas válvulas não estejam sendo controladas, o built-in driver, né, o driver embutido da válvula de expansão eletrônica no PRAC transcrítico, pode sim fazer o controle do ejector, ok? Ou eu posso fazer uma comunicação serial com o driver externo, com a EVD, seja EVD single ou EVD twin, para fazer o controle do ejector via um driver externo, ok? Próxima pergunta. O PRAC é capaz de controlar resfriadores adiabáticos no gas cooler? Sim, é possível. Inclusive, a Carel tem uma linha de produtos que se chama Chill Booster. O Chill Booster ele é um resfriador adiabático, que ele faz aspersão de água próxima à área de sucção de ar do gas cooler ou de condensadores, né? Que a gente tem aplicações para condensadores convencionais também. E o PRAC faz o gerenciamento proporcional da umidade necessária para a aplicação. Então, ele faz a medição e manda o sinal diretamente para o umidificador, ok? E a terceira pergunta, qual é o range de trabalho dos ejetores? Então, como havia mostrado em alguns slides anteriores ali, os nossos ejetores eles podem trabalhar na faixa de 20 a 135 kW. Se eu precisar de mais potência para esses ejetores, eu posso colocar 2 ou até 3 em paralelo. Então, eu, por exemplo, posso usar o driver interno da EVD, como eu falei para vocês, ou drivers externos para fazer o controle de um ou mais ejetores. E aí o PRAC faz o gerenciamento proporcional de quantos e quais ejetores têm que estar ativos em cada momento. Ok? Temos mais perguntas, Marcelo? Por enquanto não, fechamos. Beleza. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, a atenção e o tempo de vocês, o tempo que vocês puderam dedicar para prestigiar um pouco da nossa apresentação, dos nossos produtos. De novo, a Carel ela tenta se adaptar o máximo possível à situação que estamos passando no mundo para poder proporcionar a vocês o máximo de informação possível, né? Não deixando vocês na mão. Não temos uma feira presencial lá, Rafael. Ok, vamos montar a câmera, vamos vestir o paletó do mesmo jeito e vir em frente da câmera para a gente bater um papo, para a gente passar também para vocês, deixando vocês o mais próximo possível do que seria uma feira realmente, certo? Então, obrigado, pessoal, mais uma vez pela apresentação. É com grande orgulho, então, que eu fecho aí essa apresentação de válvula no dia de hoje. E qualquer coisa podem nos contatar que estamos disponíveis para vocês. Beleza? Obrigado. Um bom fim de tarde a todos.